Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Espantado, exclamando que era um enorme desperdício enquanto confortava seu velho amigo, discretamente disse a Yong que você deve ter a erva do retorno da alma de 9 folhas, certo? Por favor, não a use para um escaldapés desta vez. É uma erva espiritual lendária, murmurou Elne, mas eu tenho 3 delas. Usar uma para um escaldapés não é grande coisa, certo? Ao ouvir isso, o velho Seiya ficou ansioso. Absolutamente não. Ele urgentemente disse a Yong, se você realmente tiver 3 ervas do retorno da alma de 9 folhas, por favor, venda-as para mim. Estou disposto a gastar todos os meus bens. É uma erva que salva vidas. Se você realmente a usar para um escaldapés, seria absolutamente insano. Vendo a situação, Elne caminhou até Lu Xuan, tirou uma erva do retorno da alma e a entregou a ela, dizendo, esta é uma lembrança de respeito de seu discípulo. Neste ponto, Lu Xuan nem sabia o que dizer. Não só Elne gastou 100.000 pedras espirituais de grau superior para se tornar seu discípulo direto, ele também lhe presenteou com 400.000 como um gesto de respeito por se tornar sua mestra. Agora, ele também estava lhe dando uma erva espiritual lendária. Parecia que ela estava apenas se aproveitando dele. Inesperadamente, os pensamentos de Lu Xuan deram uma guinada, imaginando se ela teria que oferecer seu corpo a ele em gratidão no futuro. Ela sentiu como se estivesse sendo cuidada por seu discípulo. Não, ela pensou, eu não posso aceitar uma erva do retorno da alma. Mas então ela percebeu que também precisaria da pílula que salva vidas quando chegasse a hora de atravessar a tribulação. Elne então decidiu sobre a distribuição das 2 ervas restantes, uma para seu escaldapés e a outra para o velho B, desde que ele fizesse algum trabalho manual. O velho B ficou muito feliz por ter sido incluído. No entanto, o velho se indagou, você tem certeza de que só quer trabalho manual? Considere-me, eu sou bastante forte, sabia? Não seja enganado pela minha aparência. Vendo o velho S transformado muscularmente, Elne ficou surpreso. O velho B ficou ansioso, confrontando o velho S. O que você está tentando fazer? Aquela erva do retorno da alma é minha. Nem pense nisso. Os dois estavam em pé de guerra, ambos querendo a erva. Enquanto isso, o Fang, depois de ter comido demais, ouviu a discussão deles e se perguntou se deveria pedir descaradamente ao seu irmão sênior, Elne, se poderia participar do escaldapés. O velho S então se aproximou de Lu Xuan, invocando uma referência histórica, dizendo, nos tempos antigos, houve Lvfen prestando respeitos ao seu pai adotivo. Agora, a você, jurando lealdade. Sim, o velho Sia queria se juntar ao seita Estrela da Alma. Eu vaguei por metade da minha vida lamentando não ter me juntado a uma seita. Se você, jovem Xuan, não se importar, eu posso me juntar à sua seita como um ancião honorário. Lu Xuan ficou pasma. Velho Sia, você é um alquimista de 9º grau e um especialista no reino da travessia da tribulação. Além disso, sua casa de leilões Tanu está espalhada por todo o continente de Xena. Você tem certeza de que quer se juntar à nossa modesta seita Estrela da Alma? O velho Sia afirmou suas intenções. Para garantir sua entrada, ele até mencionou eventos passados. Menina, eu te segurei quando você era um bebê. Se você recusar, irei ao seu pai. Lu Xuan ficou sem palavras. O velho Sia tinha seus motivos. Vendo Elne presentear e usar casualmente ervas lendárias, ficou claro que ele tinha muitos tesouros. Se o velho Sia não construísse um relacionamento agora, ele poderia perder no futuro. Lu Xuan perguntou com confusão, e quanto ao negócio da casa de leilões? O velho Sia respondeu, eu deixarei para o meu filho inútil. O velho B ficou impressionado, admitindo a derrota para a audaciosa jogada de seu velho amigo. O velho Sia sorriu e disse, eu amo a expressão no seu rosto quando você não pode me suportar, mas não pode fazer nada sobre isso. Quanto à erva do retorno da alma, dependerá do desempenho de todos a partir de agora. Isso deixou Lu Xuan tão irritada que ela sentiu vontade de cuspir sangue. Ela nunca quis expandir sua seita. Primeiro, 2 discípulos inesperados e agora um alquimista de 9º grau. Como ela deveria se concentrar em sua cultivação e ascender ao reino superior para buscar vingança? Nesse momento, Elne, sempre o instigador, perguntou, alguém sabe sobre o verme dourado e a pedra brilhante do astro? Desta vez, foi ainda mais chocante. Tanto o velho B quanto o velho Sia, assim como Lu Xuan, exclamaram, você tem uma pedra brilhante do astro do verme dourado? Surpreendido, Elne negou rapidamente. Eu não tenho isso. Eu só estava perguntando. Mas os 3 já conheciam seu estilo. Ele definitivamente tinha pedra. Wolfen comentou. Irmão sênior, de onde você tirou todos esses tesouros? Justo quando todos estavam ponderando, Lu Xuan recebeu uma notificação. Parecia haver algum problema na seita. Tive que correr de volta,
pois descobri que o pai dela havia chegado com assuntos importantes para discutir. No entanto, ela sabia que ele estava aqui para inspecionar o progresso da seita. Algumas horas depois, ao retornarem à seita Star Soul, foram recebidos pelo pai dela, Lua Vin, que imediatamente disse: "Você me decepcionou muito." Vendo o pai assim, Luo Xinhua pensou que algo estava seriamente errado, mas Lua Wen desabafou sua frustração. "Era o dia de recrutamento da seita Star Soul recentemente, eu queria visitar durante as celebrações, mas nem sequer havia alguém para servir chá. Preparei tantos presentes e esperei um dia inteiro sem ver ninguém. Se eu não tivesse enviado uma mensagem para você, provavelmente ainda estaria esperando." Luo Xuan estava envergonhada e apresentou Yong e Liu ao pai dela, que disse: "Não peguei nenhum discípulo. Esses dois são meus discípulos." Ela se sentiu um pouco aliviada por tê-los como escudo. Em seguida, ela tentou apaziguar o pai dela. "Por favor, não fique chateado. Veja, até peguei Egg como meu discípulo direto." Embora Lu Xinhua fosse a reencarnação de uma santa virgem em sua vida anterior, ela não tinha paz desta vez. Ela queria valorizar o amor de seus pais. Vendo seu gesto, Lu Vin olhou mais de perto para Yon. Ele ficou bastante surpreso. Sua filha nunca tinha se preocupado com nada, e ele não esperava que ela pegasse um discípulo direto. Ele perguntou sobre a raiz espiritual dele. Lu Xinu respondeu: "Ele não tem raiz espiritual." Lua Wen então perguntou sobre o talento dele. Ela respondeu: "Ele não tem talento inato." Lu Wen agora tinha uma expressão perplexa no rosto depois de ouvir que o nível de cultivo de Fang também era apenas médio. Lua Vin exclamou: "O que diabos o fez seu discípulo direto?" Yong deu um passo à frente e explicou: "Comprei a posição com 500.000 pedras espirituais de alta qualidade." Lu Vin ficou perplexo. "Isso é mesmo possível?" "Isso é muito casual, filha. Se você precisasse de dinheiro, poderia apenas me pedir. Não há necessidade de fazer isso dessa maneira." Nesse momento, o velho B e o velho Si estavam disputando o favor de Wei Fan. O velho Si até puxou um banquinho para Yong sentar e descansar. O velho B estava sem palavras. "Velho, você esqueceu a etiqueta do marechal." Então, o velho B também se mexeu, oferecendo massagens e servindo chá. Vendo as palhaçadas deles, Lua Vin estava completamente confuso. Ele exclamou: "Por cá, Hong, vocês não são anciãos da minha seita Star Extreme Satu? O que vocês estão fazendo na seita da minha filha?" Depois de uma explicação longa de meia hora, Lua Wen finalmente entendeu os eventos recentes. A pílula misteriosa clara de padrão 9, a erva de retorno de alma de 9 folhas, e assim por diante. Ele ficou tão impressionado que exclamou: "Verdadeiramente um deus da riqueza, não apenas para a seita de minha filha Star Soul, mas até para minha própria seita Star Extreme. Eu o trataria com reverência." O velho B assentiu em concordância, suspeitando que Elne pudesse ser de um lugar especial, mas Lua Vin o interrompeu: "Não mencione esse lugar." Então, ele olhou para a filha dele: "Contanto que vocês estejam todos bem, estou contente. Vim ver como você está indo." Naquela noite, enquanto Egg estava descansando, Wolfin trouxe animadamente água para ele de molho para os pés. Vendo isso, Egg percebeu as intenções de Uff. "Você também quer molhar os pés?" Wolfin respondeu: "Irmão mais velho, vá primeiro. Eu molharei os meus depois que você terminar." Egg riu: "Eu não sou uma pessoa mesquinha. Traga outra bacia de água. Vamos dividir a erva de retorno de alma de 9 folhas ao meio, e cada um de nós pode ter uma parte." Ao ouvir isso, Wolfin foi às lágrimas. "Irmão mais velho, você é tão bom para mim." O que eles não sabiam era que o velho B e o velho S estavam os observando secretamente do telhado. Vendo Elne usando a erva preciosa para molhar os pés, o velho Cia sentiu seu coração partido. Um dia havia passado desde que Egg molhou os pés. A erva espiritual lendária era verdadeiramente poderosa. Apenas ao molhar os pés, seu corpo e alma foram significativamente purificados. Ele agora tinha um total de 2.510 pontos desperdiçados, e o produto desperdiçado de hoje foi atualizado para ser 10.000 fragmentos de intenção de espada do submundo. Confuso, Yon pegou um deles, não familiarizado com o uso. Testou. Ele chamou o pequeno amarelo e colocou o fragmento de intenção de espada do submundo na testa dele. Imediatamente, uma rajada de vento surgiu enquanto a ideia da intenção da espada do submundo surgia na mente do pequeno amarelo. No entanto, do lado de fora, Young não viu nada de especial, mas com seus anos de experiência de leitor ávido, ele sabia apenas pelo nome que isso devia ser um item valioso. Ele então perguntou ao sistema se ele poderia usar o produto desperdiçador, mas foi rejeitado. Se quisesse usá-lo,
uma quantidade significativa de seus pontos desperdiçados seria deduzida. Yong se sentiu preocupado. Usar o produto ele mesmo parecia impossível e ele não podia pedir ajuda aos outros. Se eles o mantivessem escondido e ele não o recuperasse a tempo, seria problemático. Pensando nisso, ele abraçou o pequeno amarelo e voltou para seu quarto. Em outro lugar, Lua Vin estava sugerindo que Yong e Wolfen fossem para o campo de batalha celestial para ganhar alguma experiência. Lu Shanwu estava um pouco preocupada, enquanto confiava em Yong. Estava mais preocupada com a segurança de Wolf. Lua Vin assegurou-lhe que ele selecionaria alguns discípulos internos da seita Estrela Extrema para acompanhá-los. No entanto, ele estava curioso sobre por que ela tinha tanta fé em Yong, apesar de ter muitos tesouros. Yong não era apenas um mortal no campo de batalha celestial? Mesmo o cultivador ou besta mais fraco poderia facilmente matá-lo. Lu Shenwu esclareceu que, embora Yong não tivesse raízes espirituais, ele havia cultivado até o 9º pico do reino de ativação do Qi e seu mar de espírito era 20 vezes maior que o dela. Isso deixou Lua Vin incrédulo. Lu Xuan tinha estabelecido um recorde na seita Estrela Extrema pelo tamanho de seu mar de espírito. Como um mortal sem raízes espirituais poderia possuir um mar de espírito 20 vezes maior que o dela? De repente, uma poderosa onda de intenção de espada irrompeu, chamando a atenção dos dois, bem como de Wufan e Old. Eles correram para o local, pensando que um especialista com intenção de espada submundana estava atacando e se prepararam. No entanto, ao chegar lá, não encontraram tal especialista. Lu Shenwu apontou. Não é o Yong. Todos olharam e viram Yong jogando frisbee com um cachorro que emitia uma poderosa intenção de espada. A visão deixou Lua Vin e os anciãos chocados. Aquele que possuía a intenção de espada submundana era um cachorro. Quem acreditaria nisso se não tivessem visto com os próprios olhos? Alguém os olhou confuso. Por que vocês estão aqui? Lu Shenwu perguntou sobre a intenção de espada submundana e se o pequeno amarelo a havia compreendido por conta própria. Fong respondeu. Como isso é possível? Ele é muito burro para compreendê-la. Eu tinha apenas alguns fragmentos da intenção de espada submundana, então usei nele. Ao ouvirem isso, todos ficaram perplexos. Que desperdício! Yong ficou um pouco nervoso ao ver o mestre e o velho se olhando para ele como se estivessem prestes a repreendê-lo. Lu Shenwu explicou que a intenção de espada submundana era extremamente rara, mesmo no campo de batalha celestial. Obtê-la não era tarefa fácil. Tudo dependia da sorte de alguém. Yong casualmente usou tais preciosos fragmentos em um cachorro. Mesmo que estivesse sendo desperdiçador, ele deveria conhecer seus limites. Yong, curioso, perguntou sobre o campo de batalha celestial. Lu Shenwu explicou que sua localização atual, o continente Shenin, era apenas um dos muitos reinos inferiores. Cada reino inferior poderia acessar o campo de batalha celestial e, com base em sua força, seriam enviados para diferentes áreas. Ninguém sabia como o campo de batalha veio a existir, mas era conhecido por estar cheio de muitos recursos de cultivo, legados, tesouros, etc. Além das ameaças de seres de outras dimensões, as bestas nativas lá dentro também eram muito poderosas e alguém poderia facilmente encontrar seu fim lá. Depois de ouvir isso, o sistema de Fan emitiu uma nova missão para ir para a segunda camada do campo de batalha do Dão Celestial e matar 100 bestas no 9º pico do reino de ativação do Qi. Ao ver a recompensa de uma enorme quantidade de pontos desperdiçados, Yong certamente estava interessado. No entanto, ele tinha abundante poder espiritual no momento, mas faltava habilidades marciais e experiência em combate. O que ele deveria fazer? Nesse momento, Lua Vin perguntou a Yong. Quantos fragmentos da intenção de espada submundana você usou no cachorro? Observando o cachorro, ele podia ver que ele havia alcançado o ápice da intenção de espada e estava prestes a avançar para o reino do coração da espada. Isso lhe lembrou que mesmo o ancestral da seita Estrela Extrema levou centenas de anos de cultivo dedicado e muitos encontros fortuitos para alcançar o reino do coração da espada, e a intenção de espada que ele compreendeu era ainda inferior à intenção de espada submundana. O progresso do cachorro estava desafiando os céus. Yong riu e disse, não muitos, apenas cerca de 10.000 peças. Ao ouvirem isso, os quatro o encararam furiosamente, como se quisessem despedaçá-lo ali mesmo. 10.000 peças? Você está loucamente. Algo desperdiçador que todos desejam e você deu a um cão. Yong respondeu defensivamente. Sinto muito, mas em seu coração ele pensou que faria isso novamente se tivesse a chance. Ainda bem que não pedi ajuda a eles. Teria sido uma enorme perda de tempo. Lu Shenwu, tentando conter sua raiva, disse ao pai para levar Egg embora antes que perdesse o controle e o batesse até a morte. Lu Wumin então levou Yong embora. Curioso, Yong perguntou para onde estavam indo. Lu Wumin respondeu que a seita Star Soul foi estabelecida apenas para Xuan aprimorar seu temperamento. A verdadeira seita por trás dela é a seita Star Extreme. Neste momento,
Lu Wumin estava levando Egg para a seita Star Extreme. Eles planejavam se juntar aos irmãos mais velhos no campo de batalha do Caminho Celestial. Vendo a oportunidade, Egg rapidamente perguntou se a seita Star Extreme era poderosa, se precisavam de alguma assistência, se os membros da seita estavam bem alimentados. Talvez ele pudesse presentear todos com algumas pedras espirituais para gastar. Mas quanto mais Yong falava, mais irritado Lu Wumin ficava. Virando-se, ele gritou: "Cale a boca. Nossa seita Star Extreme é uma terra sagrada, muito rica e não precisa da sua preocupação." Eles pararam em um lugar para passar a noite. Egg estava ansioso para ver em que itens extravagantes ele poderia gastar no dia seguinte. Ao acordar, ele abriu seu sistema com grande expectativa. Mostrou que o item desperdiçador do dia eram 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. Aliviado, Yong pensou que não deveria ser tão difícil gastar apenas essa quantidade. Em seguida, ele queria obter uma habilidade marcial. Depois de especificar uma habilidade marcial de nível humano de elite e gastar 100 pontos desperdiçadores, ele obteve a técnica do Punho do Dragão de Fogo. Sentindo-se sortudo, Yong pensou em como costumava precisar de várias tentativas para conseguir algo desse calibre, mas ficou perplexo no momento seguinte quando o sistema indicou que o Punho do Dragão de Fogo exigia energia espiritual elemental do fogo para ser usado. Em pânico, Yong pensou onde poderia encontrar energia espiritual elemental do fogo. Como alguém sem uma rota espiritual, o sistema sugeriu que ele tentasse mudar seu tipo de energia. Para sua surpresa, Yong conseguiu transformar sua energia espiritual em qualquer atributo. Justo quando estava prestes a testar o poder do Punho do Dragão de Fogo, ele ouviu o mestre Lu Wumin chamando, sinalizando que era hora de seguir em frente. Enquanto viajavam, Yong começou a jogar as pedras espirituais no ar. Lu Wumin, usando sua espada voadora, olhou para trás com espanto. "O que você está fazendo?" Yong respondeu: "Estou distribuindo presentes do céu, criando sorte para os sortudos." Lu Wumin estava visivelmente irritado. "Mesmo que você tenha muito, não deveria ser tão desperdiçador. Um dia, quando não tiver mais nada, você vai se arrepender disso." De repente, Yong perguntou sério: "Mestre, você sabe qual é a coisa mais dolorosa na vida para alguém dedicado à espada? É morrer sem compreender a verdadeira essência da espada. Para um alquimista, é morrer sem criar um elixir lendário. Para um mestre de formação, é não criar a formação mais poderosa antes da morte. Então, mestre, para mim, a coisa mais dolorosa seria morrer com dinheiro não gasto." E com isso, Yong continuou a lançar pedras espirituais enquanto viajava. Não muito depois, eles chegaram à seita Star Extreme. Comparada à desolada seita Star Soul, a seita Star Extreme era o epítome do luxo. Lu Wumin primeiro se aproximou do gerente Song, confiando Yong a ele e mencionando que em poucos dias Yong se juntaria aos discípulos da seita para seguir para o campo de batalha do Caminho Celestial. Com isso, ele partiu rapidamente. Vendo isso, Egg cumprimentou o gerente Song e pediu por seu cuidado e orientação, enquanto arrumava acomodações. Yong ouviu alguma comoção nas proximidades. Perguntou sobre a situação e ficou sabendo que hoje era o dia em que os discípulos da seita externa e interna competiriam. Se Yong quisesse, poderia assistir às lutas. Coincidentemente, seu sistema lançou uma nova missão: tomar uma plataforma e derrotar 100 oponentes do mesmo reino. O sucesso recompensaria com 500 pontos desperdiçadores, enquanto o fracasso custaria a mesma quantidade. Animado com a perspectiva de ganhar esses pontos, Egg estava ansioso para enfrentar o desafio. Chegando à plataforma de batalha, ele reivindicou uma vazia para si mesmo. Vendo isso, os discípulos da seita Star Extreme ficaram perplexos. Eles podiam perceber que Yong não era um deles e alguns especularam que ele poderia ser de outra seita desafiando-os. Depois de pisar na plataforma, ele se apresentou como estando no pico do 9º estágio do reino de ativação do Xi, e sou o discípulo sênior direto de Lu Shanu. Hoje estou aqui para assegurar esta plataforma, e espero que meus colegas discípulos me mostrem consideração. Ao ouvir isso, a multidão ficou atônita. Este jovem era o discípulo direto da Sagrada Senhora. Momentos depois, um discípulo chamado Mangan, que estava no mesmo reino que ele, deu um passo à frente. Pelas reações da multidão, era evidente que Mangan tinha alguma reputação. Sem reservas, Mangan perguntou orgulhosamente: "Alcancei o pico do 9º estágio do reino de ativação do Xi em apenas 3 anos. Quanto tempo você levou, irmão?" Yong respondeu casualmente: "Não muito tempo. Desde a abertura do meu mar espiritual até seu pico, levou-me cerca de 10 minutos, e a partir daí,
para o pico do 9º estágio do reino de ativação do Chi, talvez um pouco mais de 20 minutos. Ao ouvir a afirmação de Yong, Minjian ficou completamente chocado. O que diabos você está falando? Você está me provocando? Diante das palavras orgulhosas de Yong, ninguém acreditou nele. Todos suspeitavam que Yong estava sonhando acordado, sem mencionar romper tantos reinos em pouco mais de 20 minutos. Alguns achavam que Yong estava sendo arrogante demais. Alguns até acreditavam que alguém tão arrogante como Yong não era adequado para ser o discípulo direto da Sagrada Senhora. No entanto, Yong não deu atenção às suas dúvidas e comentários. Acredite você ou não, ele pensou. No momento seguinte, Minjian iniciou o primeiro ataque, investindo contra Yong. Isso proporcionou uma oportunidade perfeita para Yong testar seu punho do dragão de fogo. No instante, uma aparição de um dragão flamejante se manifestou, surpreendendo a todos. Mangan ficou especialmente chocado com essa reviravolta inesperada dos acontecimentos. Sem rota de fuga, ele optou por lutar de frente, convocando sua longa espada e golpeando o dragão flamejante imediatamente. Uma enorme perturbação irrompeu na plataforma dupla, afetando até mesmo os espectadores. No entanto, apesar de seus melhores esforços, eles não conseguiram resistir ao impressionante aumento de energia espiritual de Yong. Alguém então percebeu que a aparição do dragão flamejante não havia desaparecido e ainda perseguia implacavelmente Minjian. Em pânico, Minjian exclamou: "Como diabos você luta contra isso? Quero ir para casa, para minha mãe." Do outro lado, Yong parecia totalmente relaxado. Ele adotou o que achava ser uma pose legal e continuou a recitar Punho do Dragão de Fogo. Em pouco tempo, múltiplas aparições de dragões flamejantes surgiram, todas olhando ameaçadoramente para Minjian, que estava aterrorizado. Minjian exclamou: "De onde veio esse monstro?" Em seguida, ele pulou decisivamente da plataforma, admitindo a derrota. Yong, com a confiança de um mestre de artes marciais, queria fazer apenas uma pergunta: quem é o próximo? Quero derrotar 100. Naquele momento, Yong estava se divertindo muito. Contando com sua energia espiritual aparentemente infinita, ele implantou imprudentemente o punho do dragão de fogo, resultando em explosões massivas em toda a arena, assustando todos os discípulos e fazendo-os fugir em terror. Vendo o caos, o gerente Song ficou exasperado. "Não deveria ter trazido esse cara aqui", lamentou, observando os danos às propriedades da seita. No entanto, Yong não estava com vontade de se importar com as preocupações do gerente Song. Deliciando-se com a euforia da batalha, ele estava determinado a experimentar a emoção de um mundo de fantasia. Ao ver a situação se desenrolar, o gerente Song imediatamente ordenou que mais de 200 discípulos, todos no pico do 9º estágio do reino de ativação do Chi, subjugassem Yong. Os discípulos ficaram atônitos. Yong realmente vai enfrentar mais de 200 de nós? Não é de admirar que tenha sido escolhido como discípulo direto pela Sagrada Senhora. Ele é terrivelmente poderoso. Se ele vencer esta batalha, certamente garantirá um lugar no ranking dos dragões no futuro. Alguns discípulos estavam ansiosos pelo resultado, pensando que, se ele vencesse, se tornaria famoso da noite para o dia, mas se perdesse, seria completamente humilhado. O gerente Song liderou, instruindo os discípulos a levantarem uma barreira espiritual. Um enorme escudo de energia apareceu diante deles. Yong ficou surpreso. "Eles podem fazer isso? Mesmo que eu tenha energia espiritual abundante, não acho que consiga quebrá-la apenas com minha técnica de artes marciais de nível humano." Subsequentemente, Yong começou a recorrer a técnicas marciais mais poderosas. Após gastar 700 pontos, ele adquiriu uma técnica marcial superior de nível terrestre, o Lotus do Trovão das 9 Radiâncias. No entanto, Yong não estava satisfeito com apenas uma técnica. Gastando mais 900 pontos, ele obteve o Canto do Dragão da Água. Ainda sentindo que não era suficiente, ele desenhou novamente e depois de gastar mais 700 pontos, adquiriu a técnica do Redemoinho do Vento, a técnica das Areias Furiosas. Agora ele havia reunido técnicas de múltiplos elementos e finalmente se sentiu satisfeito. Yong iniciou seu ataque com um Lotus de Trovão da Radiância 9. Em um instante, uma aparição em forma de lótus se materializou acima dele. Então ele desencadeou o Canto do Dragão da Água e uma aparição de dragão de água emergiu. Os discípulos começaram a entrar em pânico. Que tipo de monstro é ele? Ele não possui apenas o elemento fogo, mas agora também trovão e água. Isso significa que ele tem 3 raízes espirituais. Justo quando os discípulos pensaram que tinha acabado, ele desencadeou a técnica de atributo de vento, os redemoinhos das areias furiosas. Ele combinou as 3 técnicas e as direcionou diretamente para a barreira espiritual. Os discípulos imediatamente mergulharam no caos,
percebendo que não podiam detê-lo. O gerente Song ficou perplexo. Não apenas 3 raízes espirituais. Yong realmente poderia possuir 4 raízes espirituais? No entanto, Yong surpreendeu a todos mais uma vez, usando outra técnica de tributo de trovão. Neste momento, a barreira detectiva formada pelos 200 discípulos se despedaçou. Vendo isso, alguém soltou uma risada triunfante. No final, todos os 200 discípulos se renderam voluntariamente, percebendo que não tinham chance contra ele. O supervisor flutuando no ar estava igualmente surpreso. Ele inicialmente queria suprimir o ímpeto de Yong, mas não havia antecipado a abundante energia espiritual de Yong e sua maestria de várias técnicas de marcial superior do nível terrestre. Este jovem certamente se classificará entre os 10 primeiros do ranking do dragão no futuro, ele pensou. No entanto, Yong não parou. Quem mais ousa me desafiar? Ele provocou. Os discípulos ficaram totalmente perplexos, imaginando como ele ainda tinha tanta energia restante. Enquanto isso, dentro do grande salão, Lua Van convocou vários discípulos principais. Todos pareciam confusos, sem entender o motivo de seu convite repentino. Lua Van avançou para explicar. Eu queria informar que em breve vocês terão um novo discípulo júnior. No entanto, ele está atualmente apenas no 9º pico do reino de ativação de Chi. Vocês precisarão cuidar dele com cuidado extra. Ao ouvir isso, a sala irrompeu em discussões animadas. Nosso seita Estrela Extrema está entre as melhores seitas no continente de Shan. Para se tornar um discípulo principal, é necessário ter um talento excepcional, compreensão e raízes espirituais. Shinu então perguntou, Mestre Lua, você pode nos falar sobre as qualidades excepcionais deste novo discípulo júnior? Lua Van, com um gesto resignado, respondeu, tudo o que vocês precisam lembrar é que ele é muito rico, extremamente rico, e gasta muito, excessivamente. Ao ouvir isso, poucos indivíduos ficaram atordoados. O que diabos é isso considerado uma qualidade especial? Por mais rico que ele seja, ele não poderia ser mais rico do que a nossa certo? Mestre, você deve estar brincando conosco. Lua Van não estava muito certo de como explicar mais. Pensando que eles entenderiam após passarem um tempo com Yong, ele continuou. Depois que Yong completar seu treinamento no campo de batalha do Caminho Celestial, ele retornará à seita Alma Estrela com todos vocês. Ele também enfatizou a eles os benefícios potenciais de estar nas boas graças de Yong. Enquanto interagem com este discípulo júnior, mantenham os olhos abertos. Se vocês puderem conseguir algo com ele, certamente será de grande valor. Lua Van não pôde deixar de pensar no cachorro amarelo e se elogiou por sua inteligência. Ao confiar em Aon, ele poderia criar um especialista incomparável e alocar recursos para treinar outros discípulos na Terra Sagrada. Lua Van riu orgulhosamente e até alfinetou os discípulos principais. Comparados a ele, vocês nem mesmo são bons como um cachorro. Se algum de vocês tivesse obtido aquele intento de espada do submundo, vocês poderiam ter alcançado novos patamares. Os discípulos principais se olharam confusos, sem entender o ponto de Ling. Algumas coisas só podem ser entendidas através da experiência. Eu vou levá-los para conhecer o discípulo júnior agora. No caminho para Miji, Lua Van lembrou novamente os discípulos principais para serem astutos. Este discípulo júnior é como um deus da riqueza para vocês. Alguns dos discípulos sussurraram entre si, discutindo o feito de Yong de lutar sozinho contra 200 indivíduos e possuir não apenas 4 raízes elementais, mas também 3 técnicas superiores de marcial do nível terrestre. O irmão ainda é verdadeiramente aterrorizante. Eles, murmurou ouvindo The Vespers. Luin sentiu como se pudesse ter perdido alguma informação crucial. Xinha, você perguntou novamente, mestre, você tem certeza de que as únicas qualidades notáveis deste discípulo júnior são seus gastos extravagantes e sua riqueza? Lu Van espalhou as mãos em resignação. Realmente não sei. Tudo o que tenho certeza é que ele é incrivelmente rico e extremamente gastador. Os 5 ficaram completamente perplexos. Você realmente é o mestre de nossa seita? Você nem mesmo conhece este discípulo júnior e ainda assim lhe dá o status de discípulo central. Momentos depois, eles chegaram à plataforma de duelos e viram a devastação. Estavam confusos. Hoje não deveria ser apenas um combate amistoso entre os discípulos internos e externos. Como isso se transformou nesta grande batalha? Lua Van se virou para perguntar ao gerente Song o que havia acontecido ali. No momento seguinte, o gerente Song começou a exclamar fervorosamente. Ele fez um nome para si em apenas uma batalha, mostrando uma postura invencível. O mestre da seita, Yon,
com seu próprio poder, lutou contra mais de 200 discípulos do mesmo reino e triunfou esmagadoramente. Ouvindo isso, os discípulos centrais ficaram completamente atordoados. Não podiam acreditar que On havia derrotado sozinho mais de 200 pares do mesmo reino. Lua Vin rapidamente pediu detalhes ao gerente Song. 2 minutos depois, ele entendeu toda a situação. De repente, ele se lembrou de sua filha mencionando uma vez que o espírito de On era 20 vezes maior que o dela. Inicialmente, ele não acreditou, mas agora acreditava, considerando que o espírito de sua filha era 20 vezes maior que o de uma pessoa comum. Isso significava que On tinha um mar espiritual que era 20 vezes o dela, tornando seu poder espiritual equivalente ao de 400 pares. Recapitulando os últimos dias, ele percebeu que havia esquecido de verificar o status do espírito Ying, o que foi uma negligência de sua parte. Os discípulos centrais se reuniram, sentindo-se completamente ofuscados. Será que a energia espiritual interna de alguém poderia realmente atingir um nível tão aterrorizante? Além disso, ele é rico, gasta sem pensar, possui 4 raízes elementares e dominou 3 técnicas de marechal superior do nível da Terra. Eles olharam para Lua Vin com uma mistura de tristeza e acusação. Mestre da seita, você tem certeza de que este é o mesmo discípulo júnior que você disse não ter qualidades especiais? Lua Vin estava sem palavras. Realmente não sabia das capacidades de On naquele momento. Shalu perguntou ao gerente Song para onde o discípulo júnior foi. O gerente Song respondeu. Ele voltou para sua residência nos picos internos, no 111º pátio. Os discípulos centrais se apressaram para encontrar este incrivelmente jovem discípulo, deixando Lua Vin para trás. Neste momento, o lado fofoqueiro do gerente Song surgiu e ele perguntou a Lua Vin se ele estava planejando aceitar Yong como o 6º discípulo central da seita. Ouvindo isso, Lua Vin advertiu severamente. Gerente Song, você não deve informar os 3 anciões ancestrais sobre isso. Yong é o discípulo pessoal de minha filha e ninguém pode levá-lo embora. O gerente Song espalhou as mãos e disse impotente. Mesmo que eu não os informe, é inútil. As realizações de On já se espalharam por toda a seita. Não apenas os 3 anciões ancestrais, mas os outros 4 grandes anciões ancestrais também sabem. Vendo isso, Lua Vin suspirou. Isso será problemático. Vamos ver como o garoto decide. Enquanto isso, Elne estava relaxando ao sol quando, de repente, várias figuras apareceram, assustando. Quem são vocês, cavalheiros? E o que querem aqui? Descobriu-se que era Shalu e os outros correndo em sua direção. Elne ficou surpreso. O que vocês todos querem? Momentos depois, cada um deles se apresentou. Irmão mais velho Shalu, segunda irmã Shannon, terceiro irmão Xiaoming, quarto irmão Xin-F e quinta irmã Du. Yone ficou confuso. Não sou eu o discípulo pessoal de Lu Shu? Por que de repente me tornei um júnior de toda a seita? Shalu explicou que era um arranjo de Lua Vin. Yong então percebeu que as duas identidades não estavam em conflito. Ele não era apenas o discípulo-chefe de Lu Shu, mas também o 6º discípulo central da seita Star Extreme. Então, ele pensou em uma maneira de impressionar e consultou seu sistema. É a primeira vez que encontro meus irmãos e irmãs. Posso lhes dar alguns presentes considerando seus talentos excepcionais? Não devo dar a eles pelo menos 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. O sistema ponderou por um momento e confirmou que era, dentro dos limites. Alguém não podia esperar e os outros confundiram sua empolgação com espanto diante de seus talentos sem igual. A quinta irmã Du chorou lágrimas de alegria pensando que finalmente não era mais a mais nova e agora tinha uma júnior para intimidar. Yong então se virou para eles e disse: irmãos e irmãs, já que estamos nos encontrando pela primeira vez, aqui está um pequeno sinal de minha apreciação. Ele então entregou a cada um deles um anel. Todos ficaram atônitos. Shalu foi o primeiro a inspecionar o presente e ficou imensamente surpreso ao encontrar 100.000 pedras espirituais de alta qualidade. Os outros ficaram igualmente chocados quando encontraram o mesmo em seus anéis. Convencionalmente, como discípulos seniores, deveriam ser eles a dar presentes aos seus juniores. No entanto, estavam agora recebendo 100.000 pedras espirituais de alta qualidade dele, deixando-os sem palavras. Eles se lembraram das palavras de Lua W. Este discípulo júnior é rico, incrivelmente rico, e com isso, Yong alcançou seu objetivo de gastar luxuosamente, ganhando 200 pontos por gastos extravagantes e 100 pílulas de iluminação para sua surpresa. Tais ações poderiam render recompensas especiais. Ele então verificou as informações sobre a pílula de iluminação. Era uma pílula sem classificação que, ao ser consumida, concederia iluminação imediata duradoura por 20 minutos. No entanto,
Os itens de recompensa não podiam ser usados para ganhar pontos por gastos extravagantes. Young ficou um pouco decepcionado. Parecia que ele não podia usar essas pílulas para aumentar ainda mais seus gastos luxuosos. No entanto, ele entregou a cada um de seus discípulos seniores uma pílula de iluminação. Segurando as pílulas, eles perguntaram confusos: Irmão Júnior, o que é isso? Young explicou os efeitos da pílula. Ao ouvirem isso, ficaram pasmos. Isso realmente é uma pílula que induz a iluminação imediata. Young os encorajou a experimentar, garantindo-lhes seu efeito de 20 minutos. Embora céticos, confiaram que seu irmão Júnior não os pregaria uma peça, então decididamente consumiram a pílula. No momento seguinte, todos os 5 entraram em estado de iluminação. Nesse momento, Lua Vin passou por ali e ficou surpreso com a cena. Justo quando estava prestes a dizer algo, Young interrompeu. Lua Vin perguntou por que eles estavam cultivando em seu quarto. Young explicou sobre as pílulas de iluminação. Vendo isso, Lua Vin sentiu um desejo coceira de ter algumas. Alguém, percebendo sua ansiedade, entregou-lhe 5 pílulas, acrescentando que o restante era reservado para seu cachorro. Lua Vin, ouvindo isso, repreendeu. Você está dando uma pílula tão preciosa para um cachorro. Você perdeu a cabeça. Young se sentiu impotente. Embora fosse valioso, não me rende pontos por gastos extravagantes. É inútil para mim. Determinado a evitar que Young desperdiçasse as pílulas em seu cachorro, Lua Vin decidiu comprar todas as pílulas de iluminação de Young e pediu um preço, mencionando até dar um desconto familiar. No entanto, Young ainda se recusou, afirmando que precisava alimentar seu cachorro ou se sentiria mal. Ele imaginou seu cachorro argumentando de volta, dizendo que não queria nenhuma pílula. Vendo a firme posição de Fang, Lua Vin não pressionou mais. Então, ele informou a Young que os 5 grandes ancestrais queriam encontrá-lo, possivelmente para tomá-lo como discípulo, e aconselhou-o a tomar sua decisão cuidadosamente. Depois, eles chegaram à mansão na caverna na montanha de trás. Lua Vin levou Young para prestar homenagem aos 5 grandes ancestrais. O grande ancestral Lu Shannin falou primeiro, enfrentando uma batalha solo contra 200 pares do mesmo reino, dominando 3 técnicas avançadas da Terra, possuindo uma rota de 4 espíritos. Um prodígio assim deve ser cultivado com todo o nosso poder. Os ancestrais então cercaram Young para examiná-lo. Momentos depois, descobriram que Young estava realmente no auge do reino de ativação de Chi e possuía um formidável mar de espírito. Mas ficaram estupefatos quando não conseguiram detectar nenhum raiz espiritual nele, embora devesse ter 4. Os ancestrais ficaram chocados. Como Young poderia manifestar 4 tipos de Chi espiritual sem raízes espirituais? Como ele formou um mar espiritual e cultivou sem eles? Young respondeu com indiferença: eu não sei. Sempre que quero, o Chi espiritual ambiental das redondezas simplesmente entra em meu corpo e, embora eu não tenha raízes espirituais, por algum motivo, consigo transformar meu Chi espiritual em várias forças elementais. Demonstrando, Young reuniu Chi entre suas mãos, que flutuava entre trovão, fogo, água, vento e outras forças elementais. A cena deixou-os. Os 5 grandes ancestrais anciões ficaram perplexos com tal fenômeno bizarro, algo inédito em suas vidas. Neste momento, Egg, em vez de prestar atenção nos anciões atordoados, ponderava como gastar de forma desperdiçada. Ele considerou dar a cada ancião 1 milhão de pedras espirituais de alta qualidade, um presente generoso, dado seu status como discípulo principal. No entanto, seu sistema considerou insuficiente para gastos extravagantes. Irritado por ser menosprezado pelo sistema, ele decidiu aumentar sua oferta para 1 milhão de pedras espirituais de qualidade superior, o que o sistema finalmente aprovou. O audacioso Young propôs isso e, para sua surpresa, foi aceito. Ele tirou 5 anéis, cada um contendo 1 milhão de pedras espirituais de alta qualidade, dizendo: estimados anciões ancestrais, vim aqui às pressas e não preparei nenhum presente significativo. Por favor, aceitem esses milhões de pedras espirituais de alta qualidade e não as considerem insignificantes. Os anciões ancestrais ficaram perplexos, olhando incrédulos para o anel, perguntando-se se um discípulo do reino da ativação de Qi realmente poderia possuir um tesouro tão grande. Vendo as expressões congeladas dos anciãos, Lua Vin deu um passo à frente. Anciões, vocês não têm estado presos em um impasse de cultivo por décadas. Aqui estão 5 pílulas de iluminação. Não façam perguntas. Consumam-nas e entrarão em um estado de iluminação mais uma vez. Os anciãos ficaram chocados. Provavelmente, não haviam ficado tão surpresos em suas vidas inteiras. Enquanto isso, Young estava sem palavras, pensando: mestre,
Você está tentando roubar meu trovão e gastar de forma desperdiçada. Lu Vin apenas sorriu. É isso que você ganha por não me vender nenhuma pílula de iluminação. Momentos depois, os 5 grandes ancestrais anciões engoliram decisivamente as pílulas de iluminação imediatamente. Ondas de iluminação emanaram deles. Vendo isso, Lua Vin se despediu com Eon e assim 30 minutos depois, os anciãos ancestrais despertaram de seu estado de iluminação. No entanto, infelizmente, estavam um pouco longe de fazer uma descoberta. Luo Shanin se aproximou dos dois e perguntou quantas pílulas de iluminação eles ainda tinham neste momento. Diante da pergunta do grande ancião ancestral Lua Vin, Yong prontamente jogou Luo Vin embaixo do ônibus, indicando que ainda tinha algumas em sua posse, mas planejava alimentá-las aos cachorros. Luin disse com um sorriso travesso ao ouvir isso. Os 5 grandes anciãos ancestrais ficaram coletivamente perplexos. Alimentá-las aos cachorros. O grande ancião ancestral Luo Shanin avançou. Nossos ensinamentos ancestrais nos proíbem de intimidar a geração mais jovem. As pílulas de iluminação são suas e você pode lidar com elas como desejar. No entanto, alimentá-las aos cachorros não é absolutamente permitido. Vendo o olhar intenso dos 5 grandes anciãos ancestrais, Egg, com o coração acelerado, respondeu: ainda tenho 90 pílulas de iluminação. É de fato um pouco desperdício alimentar todas aos cachorros. Que tal eu manter 40 delas? Vendo Egg tão razoável, Luo Shanin sentiu que não era correto ficar com raiva dele. Em vez disso, direcionou sua frustração para Lua Vin. Como o mestre do século, não deveria estar controlando as tendências desperdiçadoras de seus discípulos. Pego de surpresa pela mudança de culpa, Lua Vin só pôde dar um sorriso amargo e se defender. Grande ancião ancestral, você não pode me culpar. Esse garoto é incontrolável. Ele uma vez usou a erva de retorno da alma de 9 folhas para um banho de pé e fragmentos da intenção da espada do submundo para seus cachorros. Yong estava exasperado. Parecia que seu mestre estava viciado em entregá-lo. Como esperado, ao ouvir isso, Luo Shanin ficou tão enfurecido que cuspiu sangue, deixando Yong bastante envergonhado. Era realmente necessário ser tão dramático? Recuperando sua compostura, Luo Shanin tentou novamente raciocinar com Yong. Você poderia, por favor, não alimentar as pílulas de iluminação aos cachorros? Seria melhor se você as guardasse para si mesmo. Ao ouvir isso, Eon ficou incrivelmente surpreso. Por que os sexos deste mundo são tão tolerantes? Normalmente, com todos os tesouros que ele possui, não deveriam os 5 grandes anciãos ancestrais tentar apoderar-se deles à força? Olhando para trás, sua bela mestra, que sempre disse que não os guiaria, ainda gastava muito dinheiro comprando pílulas misteriosas para eles. Um velho B que constantemente brincava sobre ficar deitado sempre os ajudava entusiasticamente. Mesmo no recente evento da plataforma Marshall, mesmo se seus irmãos e irmãs mais velhos fossem derrotados por ele, ainda se orgulhavam de Yong. Agora, o mestre e os 5 grandes anciãos ancestrais estavam tratando-o tão gentilmente. Honestamente, estar em tal seita fazia Yong se sentir extremamente contente. Dado isso, ele decidiu ser um pródigo confortável na seita. Então, ele escolheu entregar 70 pílulas de iluminação para o séquito, mas não conseguiu se separar das restantes 20. Neste momento, Eon pensou que, para viver confortavelmente como um filho pródigo, é melhor se a seita for mais forte. Não é uma má ideia dar alguns tesouros para a seita. Vendo isso, Luo Shanin sentiu-se extremamente animado e repetiu a palavra bom 3 vezes. É verdadeiramente uma fortuna para a seita ter um discípulo como esse. Depois, Luo Shanin deu a Lua Vin um olhar significativo. Lua Vin, você está plenamente ciente das contribuições que Yang fez para a seita. Desde que ele não viole os ensinamentos ancestrais, você não tem direito de puni-lo. Entende? Neste momento, Lua Vin agiu como um júnior submisso e rapidamente expressou sua compreensão. Com isso, a reunião de Fang com os 5 grandes anciãos ancestrais terminou. Lua Vin sentiu-se triunfante. Mesmo que os grandes anciãos ancestrais não dissessem, eu não maltrataria Yong. Afinal, considero Yong como meu deus pessoal da riqueza. De repente, Egg acidentalmente tirou um fio de ouro ou uma pedra cintilante, atraindo a atenção dos anciãos ancestrais que ainda não haviam saído. Yong riu. Escapou acidentalmente. É apenas uma pedra quebrada. Não precisa se importar. Lua Vin imediatamente começou a xingar. Seu canalha. Você disse que não tinha nenhuma pedra cintilante. Yong fez beicinho. É apenas uma pedra quebrada. Vendo isso,
O quinto grande ancião ancestral, sendo um refinador de artefatos, ficou muito animado e se aproximou de Yong. Não importa o custo, desejo comprá-la depois. Toda essa pedra brilhante estelar era um dos minerais que ele mais desejava. No entanto, Yong recusou diretamente, sem fornecer uma razão. Eu não tenho muitos desses agora. Precisei pavimentar o chão do banheiro da minha cabana. Ao ouvir as palavras de Fang, Lua Vomem quase cuspiu sangue de raiva. Os anciãos ancestrais também estavam tão furiosos que mal conseguiam respirar. Shunan conseguiu esboçar um sorriso e perguntou a Yong: "Você percebe o quão crucial é essa pedra brilhante estelar para os refinadores de artefatos?" Elni respondeu: "Não sei sobre isso, mas o que sei é que quando eu juntar o suficiente dessas pedras para construir um banheiro, será incrivelmente magnífico com sua deslumbrante luz dourada." Lua Vin ficou furioso. "Você está juntando mais delas? Você não sabe que esses são minerais espirituais que podem absorver raios de tribulação? Você está planejando se esconder no banheiro quando enfrentar a tribulação no futuro." No entanto, Shunan pegou algo essencial. "Você disse que poderia obter mais pedras brilhantes estelares." Yong respondeu: "Sim, depois de construir meu banheiro. Se sobrarem, eu te darei." Ao ouvir isso, Shunan repetiu a palavra bom várias vezes, concordando de repente com a abordagem de Fang. Isso deixou não só Yong perplexo, mas também o resto dos anciãos ancestrais e Lua Vomem estavam perplexos. Luo Shenin rapidamente puxou Shunan de lado para perguntar: "Velho Quinto, você enlouqueceu? Isso é a pedra brilhante do bicho da Zeda dourado e você está concordando com ele em usá-la para um banheiro?" Os outros anciãos ancestrais e Lua Vomem começaram a cochichar entre si. Xiu Shan retrucou: "Vocês estão sem noção? Uma vez que Yong construa o banheiro, não podemos apenas nos esconder lá e resistir aos raios de tribulação? Uma única pedra brilhante estelar pode suportar tanto. Imagine se o banheiro inteiro for construído com isso. Podemos apenas agachar e ter sucesso, e atravessar a tribulação. Não é melhor?" Lua Vomem ficou atônito. "Uau! Isso é realmente possível? E pensar que com esse banheiro dourado, talvez nem precisemos de tesouros salvadores para a tribulação." Neste ponto, Yong sentiu um arrepio, percebendo que eles estavam tramando algo desagradável. Depois de concordar com o plano do banheiro dourado de Yong, Luo Shenin instruiu diretamente Lua Vomem a garantir a segurança do Deus das Coisas Ricas na próxima batalha do Caminho Celestial. No entanto, Yong expressou seu desejo de participar sozinho. Confiando em sua própria força no reino de ativação de Shi, ele era um Pris invencível. Lua Vin tentou dissuadi-lo. "Isso não é brincadeira de criança. Ouça o grande ancião ancestral e leve mais irmãos mais velhos com você para a proteção." Luo Shanshin ponderou ao ouvir isso. Yong interveio: "Se houver muitas pessoas, minha experiência de cultivo será sem sentido." Finalmente, Luo Shanin concordou: "Vá sozinho, mas seja extremamente cuidadoso e não confie em ninguém. Descanse no setor pelos próximos 2 dias. No terceiro dia, você pode ir para a torre de teletransporte do campo de batalha do Caminho Celestial." Yong tinha suas razões para essa decisão. Levar um grande grupo de irmãos mais velhos para o campo de batalha do Caminho Celestial poderia significar que ele acabaria protegendo-os em vez do contrário em situações perigosas. Além disso, se Yong corresse perigo, não se esqueça de que ele tem um imbatível esquadrão de guarda divina riquíssimo. Ele até estava ansioso para conhecer esse esquadrão de guarda depois de prestar respeito aos anciãos ancestrais. Yong voltou para sua residência e descobriu que vários irmãos e irmãs mais velhos ainda estavam lá. Eles perguntaram entusiasticamente: "Irmão Júnior, você tem mais daqueles comprimidos de iluminação que você nos deu antes?" Todos ficaram espantados com os efeitos do comprimido de iluminação. Era realmente notável. Embora possa parecer um pouco vergonhoso, eles queriam pedir mais alguns comprimidos. Yong mencionou que não tinha muitos restantes. Originalmente, ele tinha 90 comprimidos, mas já havia dado 70 aos anciãos ancestrais. Vendo a situação, a irmã mais velha Xian perguntou rapidamente: "Você pode poupar apenas um dos 20 restantes para mim? Apenas um comprimido, por favor, miau." No final, Yong ainda recusou: "Realmente não posso dar mais. Preciso guardar alguns para meu cachorro." Nem mesmo o grande ancião ancestral poderia conseguir esses 20 restantes, então vocês todos deveriam parar de esperar. Nesse momento, todos se lembraram do que Lu Vomem havia dito uma vez: "O irmão Júnior é muito extravagante, incrivelmente desperdiçador." Mas não havia nada que pudessem fazer. Afinal, os comprimidos pertenciam a Yong. Eles só podiam desistir, sentindo um pouco de arrependimento por perder a oportunidade. No entanto, alguém os lembrou por que estão todos tão desanimados. "Lembre-se de que dei 70 pílulas para a seita como discípulos principais da seita. Essas pílulas de iluminação não são reservadas para vocês?" Ao ouvir isso, o grupo iluminado imediatamente se apressou. O irmão sênior mais velho, Shalu,
agradeceu Fong e também se apressou para reivindicar sua pílula. Eone ficou sem palavras antes de partir. Você não poderia ter consertado meu telhado neste momento? Egg então pegou um copo de vinho tinto e, com um toque de pompa, refletiu consigo mesmo. A vida de um pródigo luxuoso é assim, monótona, sem sabor, mas luxuosa. Até o sistema ficou surpreso. De onde você tirou esse vinho? O arrogante Egg de repente se lembrou de que havia presenteado algumas pedras espirituais de alta qualidade aos 5 grandes anciãos ancestrais, mas não houve notificação de recompensa. O sistema explicou que os anciãos ancestrais não pretendem ficar com isso, eles planejam devolver a você. Portanto, essa ação extravagante não é considerada completa, ainda está em andamento. Eone ficou exasperado. Eles têm ferrugem nos cérebros, recusando dinheiro. Nesse momento, Luo Shannon entrou. Yong, espero não estar perturbando seu descanso. Falando do diabo, Yong se virou desajeitadamente. Ah, grande ancião ancestral, nenhuma perturbação. Sem esperar Luo Shannon falar, Eon rapidamente disse, grande ancião ancestral, por favor, use a pedra espiritual premium que lhe dei como desejar. Não seja tímido, tenho muitas delas. Você não está aqui para me devolver a pedra espiritual, está? Luo Shannon respondeu, tirando os 5 anéis de armazenamento, e disse, aceita Star Extreme não precisa da pedra espiritual dos discípulos no momento. Nossas reservas são suficientes. Então, Egg, você deveria ficar com ela. Egg imediatamente recusou. Embora eu possa não saber exatamente quantas pedras espirituais a seita tem em reserva, tenho certeza de que o total de pedras espirituais em toda a seita não é nem uma fração do que tenho. Ele então anunciou para o grande ancião ancestral, se a seita precisar de pedras espirituais, basta me pedir. Posso garantir um suprimento infinito. Vendo isso, Luo Shannon decidiu testá-lo ainda mais. Nesse caso, você tem algum cristal espiritual? Eon pareceu confuso. Cristal espiritual. O que é isso? Luo Shannon explicou que é a fonte primária de energia para o nosso array protetor de sexo. A seita tem ficado com poucos ultimamente. Enquanto estou testando você, se você realmente puder fornecer alguma coisa, seria de grande ajuda. Afinal, enquanto a seita Star Extreme é uma das principais seitas em um continente, ela tem muitos inimigos ao longo dos últimos séculos. A quantidade de cristais espirituais que obtivemos do campo de batalha do Caminho do Céu tem diminuído. É por isso que estou perguntando se você tem algum. Os olhos de Fang se iluminaram. Não é esta outra oportunidade para mim? Veja, sistema. Quão boa é a seita Star Extreme para mim? Eles são como família, então posso dar a eles 100 bilhões de cristais espirituais premium. O sistema não pôde deixar de retrucar. Hospedeiro, você está brincando comigo? 100 bilhões de cristais espirituais durariam séculos para a seita. No máximo, 100 milhões, respondeu Yong. Isso não está certo. Sistema. As pessoas da seita Star Extreme são como meus entes queridos. Devemos ser mais generosos. Mas o sistema permaneceu inflexível. Yong não esperava realmente que concordasse. Ele estava apenas testando sua reação. Parecia que o sistema não estava completamente destituído de sentimentos humanos. Acho que posso brincar com o sistema com mais frequência no futuro, pensou ele. Nesse caso, vamos nos contentar com 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade, concluiu Eone. Vendo isso, o sistema prontamente despachou 100 milhões de cristais espirituais. Neste ponto, Luo Shannon não tinha ideia de que Yong possuía quaisquer cristais espirituais. Em sua compreensão, os cristais espirituais eram exclusivos do campo de batalha do Caminho do Céu. Ele não acreditava que Yong pudesse produzir algum e se preparou para sair. No entanto, no momento seguinte, Yong o deteve. Eu tenho 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade aqui. Luo Shannon ficou completamente chocado, seu rosto uma máscara de incredulidade. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade, suspeitando que estava alucinando. Ele não conseguia entender como Eon poderia produzir 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade. Mesmo se toda a seita Star Extreme fosse vendida, eles não poderiam acumular tantos cristais espirituais. Mas, em busca da verdade, ele sondou o anel de Fang com seu sentido espiritual. No próximo momento, ele ficou pasmo. O anel estava cheio de ponta a ponta com cristais espirituais de alta qualidade. Testemunhando essa cena, mesmo Luo Shannon, com anos de experiência, sentiu sua compostura vacilar. O valor deste anel superava o de toda a seita Star Extreme por muito. Neste ponto, Yong demonstrou com sucesso sua extravagância, ganhando centenas de pontos de exibição e uma versão aprimorada do manual secreto da formação de espadas das 9 estrelas. Puzzled, Egg olhou para o manual, perguntando-se sobre o que se tratava. Fora, Luo Xing ainda estava em estado de incredulidade. Eone,
Você tem certeza de que quer entregar esses cristais espirituais de alta qualidade para a seita? Sua voz tremia. Vendo isso, Yong riu internamente. Realmente, ninguém poderia resistir ao atrativo da imensa riqueza. Ele respondeu, claro. Mas sugiro que a seita mantenha o array de proteção ativo o tempo todo. Sempre que você ficar sem cristais espirituais, basta me pedir mais. Luo Shanin recusou categoricamente. Absolutamente não. Esses cristais espirituais premium são muito preciosos. A menos que a seita enfrente uma crise, não devemos desperdiçá-los assim. Yong retrucou, grande ancião ancestral. Você está pensando pequeno. Meros 100 milhões de cristais são apenas uma gota no oceano. Se posso produzir 100 milhões agora, certamente posso produzir mais no futuro. Apenas use-os sem preocupações. Luo Shanin foi quase levado ao limite pela exibição extravagante de riqueza e generosidade imprudente de Fang. Você realmente tem mais desta vez? O tom de Luo Xing era mortalmente sério. Yong respondeu confiantemente, absolutamente. A seita pode usá-los como desejar. Ao ouvir isso, Luo Shanin tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. A partir daquele dia, a formação de espadas das 9 estrelas da seita Star Extreme permaneceria permanentemente ativa. Eon ficou surpreso. O array de proteção da seita é a formação de espadas das 9 estrelas? Então ele tirou a recompensa, a versão aprimorada do segredo da formação de espadas das 9 estrelas. Grande ancião ancestral, olhe para esta formação. Eu tenho. Luo Shanin pegou e examinou de perto. Quanto mais ele olhava, mais espantado ele ficava. De fato, é a formação de espadas das 9 estrelas, mas uma versão aprimorada. Embora o consumo seja 10 vezes maior, o poder da formação também aumentou 10 vezes. Luo Shanin olhou para Eon com olhos curiosos. Grande ancião ancestral, não pergunte. Se você fizer isso, a resposta é que eu não sei. Eon sabia que o ancião perguntaria sobre a origem, mas ele não poderia explicar, então decidiu apenas silenciar as perguntas. Vendo a resposta de Fang, Luo Shanin não pressionou mais. Ele rapidamente tirou um token de ancião honorário. A partir de agora, você é um ancião honorário da seita Star. O discípulo extremo Ione estava perplexo porque de repente se tornará um ancião honorário. O grande ancião ancestral respondeu, não é apenas isso. Você vai sentar e ficar no mesmo nível que nossos 5 grandes anciãos ancestrais. Mesmo se Lua Vin te vir, ele deve se dirigir a você como ancião e, embora Ione estivesse intrigado com a perspectiva de superar seu próprio mestre, ele rapidamente declinou. Ele não queria uma posição tão alta, entendendo que maior status muitas vezes vinha com maiores responsabilidades. Ele apenas queria uma vida pacífica de extravagância. Além disso, ele era discípulo sênior de Luo Xuan. Como poderia enfrentar Luo Xinhua? Então Luo Shanin estava decidido. Sem te dar esse status, como o clã justificaria suas enormes contribuições? Se isso só ajudar os 5 anciãos em Lua Vin, saberão do status. Não afetará a sua vida regular. Vendo a postura resoluta de Luo Xing, Yong cedeu, mas deixou claro que, além de fornecer recursos, ele não se envolveria em nenhum outro assunto. Só então Luo Shanin ficou satisfeito. Nesse momento, Lua Vin se aproximou, perguntando se ele queria visitar o Pico das Feras. Ele não esperava encontrar o grande ancião ancestral lá também. Antes que ele pudesse entender a situação, Luo Shanin explodiu com raiva. Yong também é alguém que você pode tratar tão casualmente? A partir de hoje, chame-o de ancião e ele é agora um ancião honorário do clã Estrela Extrema, ocupando uma posição equivalente aos 5 anciãos. Da próxima vez que você, velho, o ver, mostre algum respeito. Lua Vin só pôde assentir repetidamente e então olhou questionadoramente para o grande ancião ancestral. Como Yong se tornou um ancião honorário? Com uma expressão neutra, Luo Shanin explicou, suas contribuições para o clã têm sido imensas. Mesmo como um ancião honorário, sinto que há um desrespeito a Yong. Lua Vin sorriu. Contribuiu muito. Seus olhos pareciam ver através de tudo. Ele então perguntou levemente a Yong, ancião e, me diga, quanto você gastou para comprar esse título de ancião honorário? Yong respondeu desconfortavelmente, mestre, talvez você não devesse me chamar de ancião. Quanto ao preço, são 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade e a versão aprimorada do manual secreto da formação de espadas 9 estrelas. Ao ouvir isso, Lua Vin ficou atordoado. Se for o caso, de fato o título de ancião honorário o desrespeita. Yong, não querendo discutir mais sobre isso, Yong mudou de assunto. Mestre, você não mencionou o Pico das Feras? Vamos dar uma olhada depois. Luo Shanshin retornou para sua mansão caverna na montanha traseira. Os outros anciãos ancestrais se aproximaram e perguntaram, irmão mais velho, você devolveu a pedra espiritual? Não podemos nos dar ao luxo de perdê-la. No entanto, Luo Shanin apenas balançou a cabeça. Dentro,
Os outros anciãos ancestrais estavam confusos. Por que você não a devolveu? Irmão, você perdeu o juízo? Não estamos faltando aqueles milhões de cristais espirituais de alta qualidade. Luo Shanin respondeu impotente. Não só não os devolvi, como também tirei alguns benefícios de Yong. Realmente não queria, mas ele ofereceu tanto que não pude resistir. Antes que os outros pudessem falar, Luo Shanin imediatamente tirou um anel cheio de 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade e colocou-o na mesa. Shun disse apenas: nos diga quantas pedras espirituais. Irmão maior Luo Shanin, não são pedras espirituais, são 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade. O quarto ancião Xing Xin Fi pegou o anel tremulamente. 100 milhões de cristais espirituais de alta qualidade apenas casualmente colocados aqui. Ela não podia acreditar. Todos os quatro anciões ficaram chocados. Os olhos de Shu Shan se arregalaram. Com esses 100 milhões de cristais espirituais, a seita Star Extreme poderia prosperar sem preocupações por séculos. No entanto, Luo Shanin corrigiu. A partir de hoje, a formação de proteção da seita estará ativa para sempre, o tempo todo. Ao ouvir isso, os quatro anciões ficaram boquiabertos. Irmão, você enlouqueceu? Há outra seita tramando contra nós, questionaram. Luo Shanin, imitando o tom de funk. Vocês todos pensam pequeno. São apenas míseros 100 milhões. Se forem usados, vamos conseguir mais. Os anciões ficaram perturbados. Como esse moleque conseguiu nos fazer sentir como mendigos em apenas um dia? Luo Shanin então revirou suas coisas, mencionando que Yong também deu uma versão aprimorada da formação da Espada das 9 Estrelas, com consumo e poder aumentados 10 vezes. Mesmo se alguém no 9º nível do Reino da Cruzada da Tribulação vier, se não morrer, ficará gravemente ferido. Os anciões ficaram chocados mais uma vez. Enquanto isso, na base do Pico da Besta, Lua Vin levou Yong lá, explicando que dentro dessas cavernas seladas estavam bestas de força e números variados. Quanto mais alto se subia, mais forte eram as bestas. Yong, confuso, perguntou por que selá-las. Por que não apenas matá-las? Lua Vin explicou que essas bestas desempenhavam um papel significativo, fornecendo provas de vida e morte para os discípulos. Se os discípulos desejam sair do conjunto, devem desafiar essas bestas seladas. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.